Olá, meu amigo, tudo bem? Prazer em ter vocês aqui conosco novamente no nosso podcast Arrumando a Casa, podcast que tem o intuito de te ajudar, homem, a ser um homem melhor, um pai melhor e um marido melhor. E hoje nós temos uma visita aqui especialíssima, mas vocês vão saber só depois da nossa vinheta. Aládio, roda a vinheta. Olá, voltamos. Antes de mais nada, eu quero deixar registrado aqui um agradecimento ao nosso querido amigo Marcão, que hoje não pôde estar com a gente, que está fazendo um procedimento médico. Marcão, estamos sentindo a tua falta. Sempre, Marcão. E como a gente conversou hoje, as suas dores são as nossas dores, as suas alegrias são as nossas alegrias, e você está aqui hoje com a gente, pode ter certeza disso. E hoje eu estou aqui com meu amigo Juliano Palmeiro. Isso aí, pessoal, estamos de volta. Você sabe que eu falo bastante? Lembra que quando nós terminamos o último podcast, nós falamos para quem nos acompanha o que é o mais importante que ele tem que fazer? O que é, Juliano? Vamos deixar para os nossos convidados falar? Vamos. Os nossos convidados hoje são especialíssimos nisso, né? Exatamente. Estou aqui também com o nosso grande amigo, professor Tato. Olá, gente. Tudo bem? Beleza? Só para lembrar que eu sou professor Tato de Tomazina, tá certo, Fernando? Por isso começa com T. Professor Tato, mas ele não é de... Mas ele é de Tomazina, sim, né? De coração, mas é. Beleza. Casou com uma tomazinense, tipo, não tem como fugir, né? Um beijo para Tomazina, inclusive. E então aqui eu vou apresentar a vocês os nossos convidados hoje. Diego e Raika, prazer ter vocês aqui. Então, um breve resumo. Diego e Raika são irmãos em Cristo. Muito bom. São irmãos da nossa igreja e são psicólogos. A especialidade deles é psicologia clínica. E a gente vai bater um papo hoje sobre uma coisa, acho que é o nosso maior tesouro aqui, de todo mundo, né? São os nossos filhos. E hoje vai ser um episódio muito interessante, porque ele vai ser dividido em duas partes. Primeira parte, nós vamos tratar da infância, até um momento ali que a criança começa a virar adolescente, e o segundo episódio, da adolescência para frente. Então, Diego e Raika, é um prazer ter vocês aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa, está aberto o microfone. E, como a gente já falou antes, aqui é um bate-papo, né? Não é uma aula, não é uma consulta psicológica, ao contrário, né? A gente está falando aqui sobre o que a gente tem de mais valioso, mais importante, mais precioso, e vocês vão poder compartilhar conosco essas experiências de pais, e de irmãos também, né? Como Cristo ajudou vocês a criar a filha de vocês, e fiquem à vontade. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade que vocês estão abrindo para nós, para a gente poder vir aqui, ter esse momento de compartilhar. E eu acho que não existe nada mais importante do que a gente investir nos nossos filhos, porque eles são o futuro, né? Então, existem gerações que estão por vir, e eu imagino que quando a gente investe na vida dessa geração de agora, a gente também investe em gerações futuras. Amém. Muito bem. Raika, contigo a palavra agora. Então, é um privilégio estar aqui com todos vocês, né? Nós nos conhecemos há muito tempo, e que gostoso poder desfrutar, né, de um assunto como esse, tão importante na vida de todos nós, e com um ponto central, né, falando sobre Jesus. Amém. Então, e nós que agradecemos, na verdade, o aceite de vocês em estar conosco nesse momento, onde vocês vão poder trazer informações que vão ser muito valiosas, né? E você que está nos ouvindo, né, siga-nos, né, Arrumando a Casa Podcast, siga o canal, ative o sininho, que você vai estar recebendo tudo que a gente vai estar postando. Pode deixar comentários, o objetivo é que vocês interajam conosco. Nós queremos edificar a sua família, melhorar a sua família. Tem muita coisa importante que a gente vai conversar hoje e que vai fazer a diferença na sua vida. Então tá, gente. Primeiramente, assim, qual que é o intuito do nosso podcast? Nosso podcast é transformar, ajudar o homem a ser transformado e, como eu falei, ele melhorar como primeiro esposo e depois como pai, né? Porque as coisas têm uma sequência, né? E nós já tratamos aqui de casamento, né?
Inclusive, uma das participações foi o pastor Silvado, que muito nos honrou aqui. E agora nós vamos falar sobre filhos, né? E assim, eu queria saber de vocês, uma pergunta assim inicial, o que um homem casado precisa ter de qualidades, de atributos para ser um bom pai? Olha, eu acho que uma das maiores qualidades e atributos que um bom pai, né, deve ter, eu acho que é um coração confesso. A gente pode imaginar que uma pessoa ela pode ter diversos atributos, como honestidade, integridade, mas se Cristo não for o centro da vida dela, se Cristo não for aquele que conduz a mente e o coração deste homem, todas as outras qualidades podem ser pervertidas em vícios, em outras situações que não são tão interessantes. Então, se ele tem o coração dele, a mente dele voltada para as coisas de Cristo, eu acredito que todas as outras qualidades podem começar a se ajustar. Perfeito. Raika. E principalmente porque não existe um manual, né, para ser um bom pai. Então, por que estar centrado em Jesus? Porque ninguém nos ensina. Precisa ser feito. Nós queríamos que fosse perfeito. Mas não vamos ser perfeitos. Não vem com manual, né, Raika? Exatamente. Então, quando nós temos Jesus, aquele momento em que você não sabe o que fazer, não sabe o que falar, você vai orar. E o Senhor vai te dar estratégias, né? Então, a primeira coisa realmente é Jesus no centro, né? Do casamento, dos filhos. E a estratégia mais importante de um pai frente à sua esposa e os seus filhos? Lembra que foi esse gancho que a gente deixou na semana, no final do último podcast, né? O que ele tem que fazer, né, primeiramente? Então, acho que uma das estratégias bem interessantes é assim, imagine que a gente só consegue entender as necessidades do outro se a gente abrir o ouvido. Sabe aquela coisa, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente tapa os ouvidos e fala mais. Então, como atender as necessidades de uma pessoa se você não a ouve? Então, a partir do momento que este marido, ele passa a ouvir as necessidades que a esposa tem, que o filho tem, ele começa a, pelo menos, saber aonde existe um lugar para ele atuar. Então, eu acho que tudo começa pelo ouvir. Excelente, excelente. Realmente, exercitar o ouvir, porque é um processo, né? Que você vai aprendendo, você vai... E o desenvolver do casamento e na criação dos filhos, isso é essencial. Muito bom. Tá certo. Tatão, complementa alguma coisa? Não, com relação ao ouvir, né? Até me veio uma cabeça, você que era fã de rock há alguns anos atrás, né? Mas eu sempre fui muito fã de uma banda paulistana do nosso tempo, que é a Banda Ira, né? E eu lembro de uma música, de uma frase de uma das músicas que eles cantavam, que era: quando se sabe ouvir, não precisa muitas palavras, né? Mas assim, né? Vou levar dentro de um contexto meu, pessoal, né? Então não vou misturar as estações aqui com, né, ser cristão, não. Apenas lembrar de um tempo que eu cantava essa música e essa frase me marcou, né? Mas ela tem muita verdade nisso, porque a nossa dificuldade muitas vezes passa por essas 2 orelhas, né? Em saber ter essa empatia inicial. Saber o que o outro tem para nos dizer e dar o devido tempo para que, né, as pessoas falem o que elas querem falar e tudo mais, né? É uma prática, como o Juliano falou, mais difícil, né? É uma coisa que vai de um exercício de uma vida, às vezes você aprender a ouvir, né? E uma das coisas que eu estava conversando com meu filho era exatamente isso, né? O que ele esperava, por exemplo, assim, né, há um tempo atrás, enquanto criança, agora já adolescente, né? O que ele esperava, por exemplo, assim, do pai dele, assim, né? O que ele mais, assim, esperava do pai dele? Ele falou bem exatamente isso, né? Que o pai parasse para ouvi-lo, né? Então, aí você confronta uma série de necessidades deles, né? Porque eles querem ser amados, querem se sentir amados, né? Mas ele pontuou, assim, bem assim, radicalmente, que a principal coisa que ele quer é que os pais ouçam, né? Então, a criança, ela tem essa carência, né? Que é muito latente, a gente percebe se eles querem ser ouvidos, né? O tempo todo chama a nossa atenção, né? Para alguma coisa que eles querem comentar e tudo mais, né? Então, assim, dentro desse contexto, a minha pergunta né? Ainda dá para se dizer que a principal necessidade da criança é se sentir amada? Eu acredito que se sentir amado e aceito, né? Não só das crianças, como dos adultos também.
Então, todos nós queremos ser amados e nos sentirmos aceitos. Todos nós queremos fazer pertença, né, em algum lugar, seja no grupo da igreja, seja lá na escola, seja em qualquer lugar, né? E quando a gente fala principalmente de homem, essa questão do ouvir. Então, para os homens foram criados, claro que não podemos falar que todos os homens, né, existem as suas especificidades, mas de não falar muito sobre si, né? Então, de repente, você pedir para um pai, senta e escuta o teu filho. Então, parece que é aquela coisa mais racional, aquela coisa mais prática. Tá, o que você tem? Aconteceu alguma coisa? Então, o homem também não foi ensinado. Às vezes, esse pai não foi ensinado a falar dos seus sentimentos. Então, quando você vai conversar ali com uma criança ou um pré-adolescente, se você fala, tá tudo bem? Só se vocês tiverem realmente, assim, muito diálogo em casa, senão ele vai dizer, tá tudo bem, mesmo não estando. Então, eu sempre gosto de falar que uma das estratégias é falar de mim. Né? Então, filho, tá tudo bem? Tá, então, eu lembrei quando eu estava, né, na escola, nessa época, aconteceu isso, aquilo, achei hoje você tristinha, me lembrei daquilo. Então, isso é um gancho para fazer com que a criança fale, né? E principalmente para ajudar os pais nisso, né? Fui lá, conversei, apertei, não falou nada, então fala de si. Conta alguma coisa que o filho vai ter aquela empatia. Uau, meu pai também passou por isso, então eu posso me abrir com ele vai me entender, né? Legal. Interessante. E o fato de você ter o teu testemunho, né, frente à criança, do que aconteceu com você, faz com que ele se sinta confiante, né, em se abrir também. Isso muda muito o relacionamento, né? Mas muito legal. Você tocou no assunto, né, que às vezes o filho tem dificuldade de falar. E hoje o mundo que a gente vive é um mundo que tem um bombardeio de perigos, de informações, de coisas distorcidas, deturpadas. E a gente vê assim claramente, dentre esses perigos, assim, a pornografia hoje. A pornografia inclusive para criança. É muito fácil. Né? Porque da nossa geração, a pornografia era uma coisa que a gente tinha acesso já adolescente, né? Que era difícil, um negócio que não era. Hoje em dia, com o celular, com a internet, é um negócio assim. E a gente ouve relatos assim, até assustadores, assim, de crianças mesmo de 5, 6, 7 anos, 8 anos, tendo acesso à pornografia. E assim, como é que a gente previne isso? Como é que a gente cuida disso? Quais são os alertas, os gatilhos? E o que a gente tem que fazer? Eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente até entender que a pornografia, ela se expande para dentro de uma cultura. Então, às vezes a gente tem essa preocupação que a pornografia é um vídeo, ou é uma cena, ou é alguma coisa que está apenas ligada aos eletrônicos. Mas ela está muito além disso. A gente poderia dizer que o Brasil, sim, ele tem uma cultura pornificada. Então, são diversos elementos de uma cultura onde expande para letras de música, a padrões de beleza e até mesmo um vocabulário bem extenso que está, digamos, ressaltando todo o poder de uma pornografia. A gente observa que quando nós pensamos numa prevenção à pornografia, ela precisa contemplar 2 ambientes. O ambiente doméstico, ou seja, a própria casa, mas também a gente tem agora um ambiente muito maior que é a vida externa, ou seja, tudo que acontece para fora da casa. Então são 2, mas o segundo ele é muito gigante, né? Então dentro de uma casa, às vezes a gente se preocupa em controlar, né, ou administrar, ou supervisionar o que acontece nas telas. Né? Então a gente cuida com a faixa etária dos filmes, ou seja, aquilo que meu filho está vendo. Mas ele tem que aprender, quando ele estiver fora de casa, a dizer não. Porque às vezes ele está numa escola e o colega fala assim, olha esse vídeo aqui, veja essa foto aqui. Ou vamos dançar tal música que tem uma letra bem pornográfica e tudo mais. Então, como que ele faz para dizer não? Então é instruir, né? Percebe? Como tudo na vida. Então, se nós formos pais muito controladores, né, e muito autoritários, o que a gente faz? Não vai ver isso, larga disso. Então é sentar e conversar. O que é a pornografia? Então tá, mas tem uma idade? Tem.
quando o seu filho começa a demonstrar interesse por isso, né? E ele vai demonstrar, não é te dizendo eu quero, mas é contando o que o amigo contou para ele, qual foi a foto que viu, o que aquela menina fez, com que tipo de roupa ela estava. Então, se nós escutarmos os nossos filhos, nós vamos saber exatamente em que fase da vida eles estão. E aí sim, sentar e explicar o que é. É para pegar lá um dicionário ou usar todo o repertório que a gente conhece? Claro que não. É para falar de acordo com a idade que ele tem, né? O que é a pornografia e o que traz, quais são os malefícios disso. E dizer assim, ó, da porta para fora você vai ver sim. E vão ser as amiguinhas, os amiguinhos, às vezes o pai dos seus amigos. Então não é, só aquela pessoa que não presta, que é ruim, que tem cara feia, não. Qualquer um. E hoje em dia a gente sabe que essa indústria, né, então ela faz filmes para homens, faz filme para mulheres, faz filme para adolescentes e também para crianças, né? Então a expertise, né, dessa maldade, ela, né, é pegar o que as pessoas querem ver, o que elas precisam, né? Então, de homem e mulher, por exemplo, claro que tem diferença. Aqui tem história, né, para as mulheres. Para os homens não precisa de tanta história, é mais visual. Então é uma indústria muito esperta, muito inteligente. Nós precisamos estar à frente disso. Então preparar os nossos filhos, né, não só proibir, mas ensinar, porque eles precisam dizer não. Me veio à mente um livro bem interessante, assim, só, claro, ele é um livro não cristão, mas que chama assim, Mais Esperto que o Diabo. É mais ou menos assim, né? Nós temos que ser, como os pais dizem, mais esperto que o diabo. Exato. Porque ele vai armar, né, a indústria, vai realmente fazer artimanhas para nos pegar, para nos fisgar como homens, nos fisgar como mulheres, fisgar as crianças e que se é uma porta errada que vai se abrindo, né? E às vezes, às vezes até em desenho. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, é um filme? Não, às vezes é um desenho. Então, se nós formos avaliar, claro que não criticando A ou B, mas na nossa época não tinha lá o pica-pau. Então vamos lembrar disso. Não tinha lá uma mulher toda formosa e toda, né? Então todo mundo fala assim, mas criança não percebe. O quê? E a linguagem subliminar daquilo? Sim. Né? Então percebe assim, ó, que não é hoje, meu filho tem 14 e descobriu. Não, isso vem sendo inserido. Então nós temos que estar atentos lá atrás, né? Desde que eles são pequenininhos, cuidar com o conteúdo que assiste. É proibir? Não, eu quero muito assistir. Todo mundo da escola assistiu, né? Como teve o The Run, acho, que era todo mundo estava assistindo e minha filha queria assistir. Adiantava dizer para ela, não, você não vai assistir e ainda incentivar de repente uma desobediência lá na frente? Não, vamos todos assistir. Então a cada cena a gente pausava e explicava. Assistia mais um pouco, porque ela entendeu o porquê, né? Aquilo não era um conteúdo legal. E depois desse vieram vários, assim como os nossos filhos, né? Vai ter um desenho que tem uma malícia, mas vai vir cada vez mais. Então eles precisam saber o porquê não assistir, né? Tem uma coisa que a Raika, ela comentou, né, sobre a criança. Se a gente parar e pensar no desenvolvimento, né, de um ser humano normal, uma pessoa ter pulsão sexual, ou seja, ela ter essa disposição sexual, faz parte da vida. É natural. Sim. Então, todos terão pulsão sexual. Ser hormonal, né? Exato. Né? Ou seja, o ser humano, ele tem que se reproduzir. Né? Então, até a gente observa que na própria Bíblia, nós temos livros como o Cântico dos Cânticos, que ele apresenta como que é um relacionamento. Então, o sexo né, a vida cristã, ela não é algo proibido, ela não é um tabu, ela pode ser falado sobre isso. Mas voltando aqui para a criança, vamos imaginar que essa criança ela está nesse desenvolvimento normal. Então ela tem o tempo dela de essa questão vir. Quando a pornografia antecipa esse tempo, ela antecipa para uma criança que ainda não está cognitivamente preparada para lidar com isso. Porque a partir do momento que a pornografia entrou, a mente dela aprende a fazer uma coisa terrível, que é perverter a moral. Aqui ela passa a olhar para as coisas que antes eram comuns, normais e que tinham funções comuns e normais, e agora ela consegue pensar numa função erótica para aquilo. Então esse é o maior problema da pornografia. Ela ensina a pessoa a pensar de uma maneira que ela não conhecia. Distorcida. Vai distorcer no momento errado. Exatamente, não está preparada ainda para receber todo aquele conteúdo que é lançado, né? Porém, a pergunta que eu fiz para vocês, porque ela aparentemente é bem simples, né? Qual é a maior necessidade da criança
E você foi muito ampla na resposta também, porque você falou, é a maior necessidade do ser humano, né? De ser ouvido e se sentir amado a partir do ato de ouvir. E o pertencimento. Você falou uma coisa que eu achei assim, cirúrgica. Pertencimento. Isso muda tudo. O que eu quis dizer com isso, né? Que o fato de você se prestar a ouvir, seja quem for, né? Você emprestar teus ouvidos, mas com aquela atitude, com aquele semblante que represente para a pessoa que vai estar sendo ouvida, que você tem interesse e você começa a empatia pelo olhar. E a pessoa ela vai começar a criar, né, um laço de confiança com você e começar a se abrir. Mas como a gente fala especificamente para os homens, né, eu acho que o fato de você conseguir ouvir teu filho, menino, né, você dá esse tempo para realmente ele falar do que ele pensa, do que está no coraçãozinho dele e tudo mais, coíbe muita coisa. Não que com as meninas não vá funcionar, vai funcionar com todo ser humano a partir da idade da infância. Você coibir muita coisa. Por quê? Porque a partir desse momento ele percebe a empatia e esse sentimento de pertencimento. Puxa, eu posso confiar em alguém, a começar pelo meu pai, né? Por quê? Porque o grande desastre da pornografia está na mente do homem, né? Muito mais na mente do homem do que na mente da mulher. Sem dúvida. Né? Até porque nós somos estimulados visualmente. Nós homens temos esse diferenciar de vocês em relação à questão de estímulos sexuais. Então, a minha experiência com meu filho e com meu filho mais velho e com meu filho mais novo tem sido essa desde sempre. Desde quando eu tenho que começar a falar com eles acerca dos riscos da pornografia e depois um detalhe é falar sobre a sexualidade deles, né? Sobre a questão do que é ter um relacionamento sexual, né? Mas a pornografia sempre me preocupou mais do que a orientação sexual, né? Porque tá aí, né? Tá disseminada, ela tá incrustada em quase tudo, né? Não é só na mídia que a gente palpa aqui, que é celular, que é a TV, que é o computador, né? Ela tá na mentalidade do amigo da escola, né? Que quer levá-la a isso. Mas o grande desastre para mim e de muitos homens que eu vejo, né? Porque na infância já foi bombardeado e os pais não souberam lidar com isso. E os pais não deram os devidos ouvidos até para poder ouvir e também procurar ajuda, sabe, né? De uma forma inocente. Exatamente isso, porque o que eu vejo como professor? Adequada. Eu vejo adolescentes que estão com a mente já totalmente pervertida, né? Então, quer dizer, não tem uma perspectiva de um relacionamento sexual que leva você a pensar na satisfação do outro, né? Então, assim, é uma série de fantasias, todas elas, como o próprio nome diz, fantasias, né? Enganosas, né? Ele vai ficando com uma cauterização da mente, né? É um processo de cauterização. Você cria consumidores de mulheres, né? Desculpa o termo que eu estou usando. O objetivo é esse, né? Trata a mulher como objeto, né? Sim, o objetivo materializa, né? Uma matéria que usou e jogou fora, né? Totalmente desvirtuado do processo que deve ser. E eu percebi que assim, né? O ganho que eu tive, né? Agora eu vou compartilhar um pouquinho, até porque vocês foram peças-chave também para que eu pudesse internalizar isso um dia, né? E ter essa atitude com o meu filho mais velho, começar com ele, né? Eu percebi que o ganho que eu tive foi exatamente no momento que eu sentei para ouvi-lo, né? E assim, eu não fiquei esperando, né, assim, o momento certo para falar. Eu deixei com que a curiosidade deles fosse brotando, mas eu nunca, né, excluí deles ou neguei para eles meus ouvidos para ouvi-los, né? Ou para perguntar qualquer coisa sobre sexualidade ou qualquer coisa sobre pornografia. Mas eu entendi que o primeiro passo tinha que ser esse, né? O parar para ouvir, ter empatia, porque se eles não estabelecerem uma relação de confiança agora para poder trazer as demandas sexuais dele, demanda sobre os impulsos que o Diego bem falou, e a gente bem orientá-los a partir dessas demandas, né, a gente perde eles facilmente, né? Então, para mim, o que você falou foi uma coisa que eu aprendi estando presente numa das aulas de vocês lá no passado, né, que era essa questão de você já deixar teus ouvidos, né, ou pelo menos a tua mentalidade pronta para saber que a maior necessidade de amor, né, porém, passa com você começar a ouvir, saber ouvir, né? Legal, bacana. E, Diego, deixa eu perguntar pra ti, como pai, como homem, né? Qual que é a importância, assim, do pai? Agora, como a gente fala muito sobre a questão masculina, né? O papel do pai na criação do filho. E até num sentido assim, e o pai ausente, né? Eu vou um pouquinho adiante. O papel do pai presente é um, e o pai, aquela criança que não teve o pai presente, assim, né? Muitas vezes por circunstâncias que a gente sabe que o mundo hoje é algo muito comum, infelizmente, né? Mas é a realidade. Às vezes por trabalho, né? Às vezes não por não querer, mas ou por entender que o trabalho às vezes é uma coisa muito mais importante do que a ou até um pai ausente presente, né?
Que é o pior, né? Então, eu acho bem interessante a gente pensar que a função paterna, ela é uma função. Ou seja, alguém tem que exercer na vida de um ser humano, senão esse ser humano ele vai ficar carente de diversas coisas. Então, a função paterna, ela diz de um ser humano preparar o outro para a vida. Então, o pai, aquele que exerce essa função, o que ele tem mais a oferecer a um filho é ensinar ele como que ele vai lidar com a vida, seja no trabalho, seja na academia, seja no relacionamento com o outro, numa vida política. Então, o pai, ele prepara o filho para fora da casa. Então, se a gente tivesse no tempo das cavernas, é aquele pai que prepara o filho para caçar, né? É aquele que vai, tipo, olha, você vai caçar um mamute hoje, né? Você vai atrás da carne, da comida, ou seja, você vai à luta, você vai ao mundo. Mas um pai, ele não faz isso apenas na vida do filho homem, ele faz isso na vida da mulher também, né? Então, a função paterna, ela é realmente para impulsionar os filhos para fora de casa. A gente não vê ali em Gênesis que o homem, né, quando ele chegar a uma determinada idade, ele abandonará os pais e se juntará com uma mulher e formará a sua própria família. Essa mulher também vai sair da casa dos pais, né? Será um homem que irá, né, chamar ela para ter uma vida junto. E como é que esse homem vai fazer isso? Então, essa vida fora de casa, ou seja, ela precisa ser instruída, ela precisa ser dita. E quando ela é ausente, a gente pode pensar num monte de comorbidades que vêm pela falta. Então, se ninguém te ensina como lidar com as pessoas fora da sua casa, como lidar com as pessoas no trabalho, com as pessoas na faculdade, por quais caminhos essa pessoa vai percorrer, por quais caminhos essa pessoa vai passar, o que vai ser fácil ou difícil na vida dela. Então, como que ela vai aprender a lidar com autoridade, com hierarquia, ou até mesmo com pressão? Como que ela vai fazer quando o mundo cobrar as coisas dela, quando a vida bater? E até pensando nisso, em questão de pais ausentes, né? Os pais que são presentes, que muitas vezes trabalham ou têm outras funções e não estão presentes, até às vezes por dores emocionais. Às vezes não tiveram um pai que fez isso com eles e, infelizmente, eles querem ser um pai diferente, mas acabam repetindo, né? Esse processo. Então é só a gente pensar assim, ó, a mãe é aquela pessoa que traz pra dentro. Então caiu, né? O que faz, ai, tadinho, deixa a mãe ver. O pai não fala, levanta, moleque, vamos lá. Então a mãe sempre, quando pega o bebê, é pra cá, né? Eu trago pra mim, pra dentro, é o afago, é aquele cuidado. Então, enquanto a mãe pode proteger este filho ou essa filha de sair naquele mundo lá fora, onde ela não vai ter os olhos, o cuidado, ela faz. Então vem o pai, né, no sentido mais maravilhoso da palavra, de castrar esse desejo dessa mãe e falar assim, olha, vamos descolar um pouquinho, porque um dia ele vai sair de casa. Então a função paterna faz isso, né? O pai, quando pega o bebê, se ele já tá mais durinho, ele já vira pra frente. Né? A criança já fica olhando todo mundo. Engraçado, eu tinha pensado. É verdade. Né? Então o pai já impulsiona, a mãe fala, meu Deus, mas a panificadora é tão perigoso, mas são 2 quadras, ele nunca saiu. O pai fala, deixa esse menino ir, deixa ela ir, amor, vamos, né? Então a função paterna é explicar as leis, a regra lá de fora. Né? E a mãe explica a regra aqui de dentro. Então, emocionalmente, não que não existam mulheres racionais, existem muitas, mas, né, nos foi dado às mulheres esse dom, desse amor, desse cuidado, dessa proteção. E graças a Deus existe o homem para dizer assim, tá, calma, agora Deus chega, agora ele não precisa mais de proteção. Ele vai exercer tudo o que ele aprendeu aqui dentro lá fora. Né? Então, quando uma mãe, às vezes é uma mãe solo, por exemplo, às vezes não tem esse pai, né? Presente. Às vezes são separados, mas às vezes é um pai falecido ou um pai que não se relaciona. O curioso é ver como tudo é tão maravilhoso dentro do ser humano. Essa criança, ela vai buscar um pai. Então ela vai buscar um vô, um tio, o irmão mais velho. Então, naquele período da infância, ainda a criança consegue fazer essas conexões. Pode ver que às vezes tem uma mãe solo e fala assim, ai, mas ele adora estar com o meu pai. Nossa, mas é um senhor, mas ele adora escutar as histórias. Então ele nomeia um outro pai. Ele referencia alguém, Exato. assim, né? É uma necessidade mesmo, né? De completar. Alguém vai precisar explicar aquilo que a mãe ainda não domina. E vamos pensar também nessa mãe solo, às vezes que não tem.
E aí é uma família de mulheres, né? E não tem outros homens. Então fica muito pesado também para essa mulher, porque ela vai precisar ser essa lei. Sim. Né? Então ela fica no papel dela, mas tem que sair do papel dela para ensinar lá fora. Então, não ter uma presença, né, do pai, seja o pai função ou o pai biológico que faz a função, realmente é muito difícil. De uma perspectiva psicológica, a gente vê como função materna e função paterna. Sim. Logicamente que num ideal, numa família nuclear, a gente espera que o pai faça a função paterna e que a mãe faça a função materna. Mas como a Raika estava mencionando, nem toda família tem essa composição, né? Então o que acontece? Às vezes, um pai também, em alguns momentos, acaba exercendo uma função materna, porque às vezes veio parte da criação dele, e às vezes uma mulher faz, né, essa função paterna, porque às vezes esse pai não faz, né, ou porque existe essa necessidade, porque ela é sozinha, né, então é por isso que a gente pensa muito nas funções, né, a função paterna e a função materna. Porque às vezes um casal pode ser que a mãe seja aquela que é mais de impulsionar para fora, e o pai fala, não, coitadinho, vem cá, e tá tudo bem. Porque o importante é ter as duas funções. Sim, tem um equilíbrio. É o equilíbrio de tudo, né? Isso. E me diga uma coisa aqui. E se eu for um pai ruim? Quais os traumas? O que no ruim que eu digo, não no ruim no sentido de ser maléfico, malvado, de ser um mau pai. Um pai meia boca. O que vai acontecer com o meu filho? Aqui a gente pode pensar, então, que um pai que tenha, digamos, exercido uma função muito vil na vida desse filho, pegando bastante pesado. Ele pode partir por alguns caminhos, eu vou falar de um caminho, eu vou deixar outro caminho a minha esposa falar, mas tente imaginar que essa pessoa ela vai ter muita dificuldade em lidar com figuras de autoridade. Então, por exemplo, ela chega num trabalho e esse chefe é aquele cara assim que pega firme, que chega junto, que cobra. Às vezes ele vai espanar, ele não vai conseguir ficar naquele lugar. Então ele vai às vezes assim percorrer caminhos que evita figuras de autoridade. Então quando ele chegar aos 18 anos, que é o tempo de alistamento, ele começa a entrar em pânico. Quando ele está numa escola e um professor fala para ele que ele não fez algo legal ou alguma coisa assim, ele não suporta. Ou quando tem pressão, ou quando ele tem que lidar com situações de conflito, de combate, né? Então, lógico, a gente não está mais no período de guerra que você tem que ir na guerra, mas nós vivemos guerras sociais. E às vezes as pessoas querem discutir com a gente. E muitas das discussões da vida nem sempre são discussões construtivas, às vezes você tem que estar ali se defendendo mesmo. E quando falta a função paterna, é como se essa pessoa fosse para essa batalha da vida desarmado. Mas não apenas desarmado, mas acovardado também. Que é uma coisa assim muito triste, muito pesada, mas dentro de uma vida adulta, a covardia ela prejudica em diversos setores. Vocês já observaram que qualquer homem que seja chamado de covarde, ele fica extremamente ofendido. Sim. É uma ofensa absurda. Dói no coração, é de rasgar a alma, porque é quase que inadmissível para um homem ser chamado de covarde. Por quê? Porque a função paterna, ela estimula muito isso. A coragem. Um dos valores, né, para o homem, né, para o ser masculino, é a coragem. E a falta dela prejudica em diversos ambientes. Raika, depois fazer um ganchinho aqui, porque você falou uma palavra, né, a questão da covardia, assim, e realmente é algo que instiga demais a hombridade. O cara é covarde, cadê a tua hombridade? Ela desaparece, né? Raika, só um pouquinho antes, para ficar um ganchinho, depois a gente vai voltar. E tem em Provérbios, Salomão escreve ali, que as palavras ditas a uma criança determinarão o seu destino. Né? Depois a gente vai voltar nisso. Raika, manda bala. Fernandinho, você continua brilhante. Como eu sou crente, eu não posso mentir, tá na minha cola. Senão que exemplo vou dar pro meu filho? Coragem, olha. Coragem!
Então, como o Diego disse, então sempre são duas vertentes, né? Então, ou vai ser uma pessoa que, né, se acovarda por não ter aprendido, não ter sido incentivada ou estimulada, ou o oposto disso. Aí vai ser um filho ou uma filha que não suporta receber, porque ele é autoridade. Então, sabe aquela pessoa que você fala assim, não faz isso, fulano, não faz por quê? Você não manda em mim? Não pode entrar ali, não pode por quê? Eu vou entrar, ninguém me manda. Então, começa também a ficar uma pessoa desafiadora, né? Então, quantas vezes a gente vê na escola, principalmente, às vezes aquele menino ou aquela menina que as pessoas falam, puxa, é tão difícil, nossa, mas não obedece ninguém, não respeita, bate nos colegas, também é uma falta paterna, né? Porque não teve esse acolher, não teve esse amar, não teve esse dizer, eu te amo, você pertence a um lugar. Então, a criança fica perdida, e aí ela é a própria referência de autoridade. E isso acontece na infância, pode acontecer na adolescência, na vida adulta. Nós nos deparamos com quantos adultos assim, que às vezes não suporta ser frustrado. Ou uma situaçãozinha que você fala que às vezes é contrário ao pensamento, a pessoa se arma contra você e ali já não é mais uma discussão, é quase uma guerra, né? Para ver quem vai vencer. Então isso também diz de um lugar Desgasta paterno. demais isso, né? É muito chato isso, né? Exatamente. Parece que tudo é uma briga, uma queda de braço. Né? Isso, uma competitividade, né? Porque essa, né, criança ali, que hoje é um adulto, também precisa encontrar esse lugar de pertença. E por certo, deve sofrer muito também. Muito, com né? certeza. É exaustivo, né? Porque precisa sempre provar. Preciso provar que eu valho, que eu estou certo. E tu imagina isso depois, porque ele precisa em trabalho, em um relacionamento, em um casamento, em filhos futuros. Se não for trabalhado isso, vai trazer uma consequência e uma perpetuidade desse processo, né? Exatamente isso. A Raika, ela falou do sentimento de pertença. Eu lembrei de algo que eu considero bem, bem importante. Então, sabe aquela pergunta que o Itamar fez no começo, né, sobre a necessidade do ser humano é ser amado? Então, veja, esses exemplos que nós demos aqui, né, de uma pessoa que se acovarda ou de uma pessoa que acaba sendo impositiva, lá no fim das contas, a gente está falando de uma pessoa carente. Ela tem uma falta, né? Ela tem uma falta e ela busca a afirmação dessa falta mediante esses dois comportamentos. Um outro exemplo de covardia é a pessoa que, digamos, se submete a tudo, ou seja, aquela pessoa que, na busca por agradar o outro, ela se anula. Então, ela é suscetível a qualquer coisa. Então, sabe aquele ditado, a Maria vai com as outras? Né? Tem o João que vai com as outras também. Né? Então, o que acaba acontecendo? Ele não tem uma personalidade, ele não tem uma presença, ele não tem um eu que se apresenta. Ele acaba apenas seguindo os outros. Até para não ficar em maus lençóis. E isso acontece às vezes com os filhos também. Percebe aqueles pais que são muito amigos. Então, a necessidade deles é que o filho ame, não que o filho fique triste. Então, às vezes a gente escuta pai ou mãe falando, eu não suporto ver o meu filho bravo, triste comigo, sem falar comigo. Então isso diz do pai, diz da mãe, porque os nossos filhos, eles nos ajudam a ressignificar a nossa história da infância, né? Então quantas vezes a gente vê o filho ou a filha cometendo alguma coisa que nós fazíamos lá atrás e às vezes nós nos envergonhávamos, ou nós já fomos humilhados por isso. E aí a gente vem falar, não faz isso, e briga. E aí o filho fala, meu Deus, mas por que ela tá fazendo isso? Não diz do filho, diz de nós. Sim, né? É um reflexo, Exatamente. Então, é curioso exatamente isso. O pai que quer agradar aquele filho, ele tem que me amar, porque eu não tive um pai que me amou. Porque eu não tenho certeza do amor da minha esposa ou de outras pessoas, então meu filho tem que me amar. O que você quer fazer, filho? Vai lá, filhão, vai lá. E não pensa na consequência. Ou seja, não consegue castrar, não consegue ter aquela autoridade de dizer o não, porque ele também precisa ser aceito e amado. Excelente, excelente. A minha pergunta para vocês agora é a seguinte. Eu lembro que quando eu tinha 14 anos de idade, e meu irmão, mais velho que eu, tem a mesma idade. Meu irmão é adotivo, mas tem a mesma idade. É mais velho alguns meses, né? Mas a minha mãe chegou para nós e falou assim, ó, estamos passando por uma dificuldade financeira e não vamos poder mais ter empregada em casa. Então vocês dois adolescentes vão ter que ajudar a mamãe aqui e eu vou ter que fazer uma escala de tarefas domésticas para vocês. Mas em nenhum momento nós, adolescentes, também confundimos isso como exploração, né? Mas assim, ela pontuou muito bem a necessidade que ela tinha
né, que na verdade a família tinha para que nós participássemos desse processo. Isso trouxe benefícios enormes para o meu casamento no futuro, né? A pergunta que eu faço é ensinar ofícios para as crianças, que é uma coisa que eu tenho pelo menos percebido que está muito ausente hoje no contexto familiar hoje, né? De educação de filhos, né? Pensando em educação de filhos, né? E não é só filhos homens, né? No geral, né? No geral. Né? Mas o pai, né, a figura paterna, pegar o filho também, né, menino, ensinar alguns ofícios básicos, né, como manutenções pequenas dentro de casa, né, o conserto de um portão, qualquer coisa nesse sentido que signifique, né, ensinar ofícios, limpeza, tudo mais. Para mim, para meu irmão, foi um ganho tremendo, né, e a gente levou isso para dentro do nosso casamento, e claro que as esposas agradecem por essa iniciativa que temos hoje dentro do casamento, né. E é uma coisa que em casa eu tenho procurado construir. Mas, né, agora passando a bola para vocês, né, o impacto disso é muito positivo, além do, né, você, né, além do ato de ouvi-los, além de, né, de ter essa atitude primária de ceder os ouvidos, né, mas assim, ensinar ofício desde cedo, né, colocá-los assim a pensar que a família é uma engrenagem e cada um tem o seu papel e que qualquer coisa que dê errado emperra essa engrenagem, ela não roda mais, né? Vocês acham que isso é importante ainda para uma cultura, né? Essa cultura moderna. Essa cultura moderna que nós temos aí de família? Olha, eu diria que fazer isso é preventivo. Eu diria que o filho que aprende a cuidar de uma casa, que aprende a fazer pequenos, né, ofícios, este filho será poupado de diversos constrangimentos e dificuldades. Né? Aquela famosa frase, né, quem ama educa. Educar é você também ensinar aquilo que é importante. Então, às vezes, assim, uma cultura pode dizer que o homem não deveria aprender alguns trabalhos domésticos. Se a gente ficar refém disso, a gente cria uma pessoa que se nega a aprender. Ou seja, a mente dela fecha para uma coisa. E depois que a mente se fecha para alguma coisa, é um trabalho redobrado para você reabrir ali. Então, o que acaba acontecendo? Imagine como que essa pessoa ela vai lidar com situações onde a independência dela for evocada. Quando a gente tem um adolescente em casa, tem uma criança em casa, ela precisa ser ensinada. Nós podemos pegar duas palavras muito importantes, que é autonomia e independência. A autonomia é essa capacidade de você fazer as coisas por conta, mas alguém precisa te ensinar primeiro. Então, eu só posso ter autonomia se alguém me ensinar. Mas é certo que em algum momento da vida, o filho ele vai pedir independência. Ele vai querer sair e fazer as coisas sozinho. Só que se você não ensinou o seu filho a ter autonomia, a gente está diante de dois cenários. Ou ele não vai querer sair de casa para ser independente, ou você vai acabar colocando um filho no mundo que ele chega e não dá conta do mundo e ele vai ficar toda hora te consultando, voltando para você para ver se você resolve a vida dele, porque ele não vai dar conta. E voltando um pouquinho, então, no amar e ser aceito. Então, as crianças, e precisa ser desde criança, né? Então, pais e mães precisam colocar seus filhos, sim, para fazer atividades domésticas. Porque sentir pertencente àquele lugar é quando eu coloco a mão na massa, né? Então, há muitos anos atrás, tive um caso onde um menino, ele estava passando pela fase da adolescência e os pais trouxeram porque ele estava muito deprimido, ele não conseguia sair do quarto e só andava com um moletom e claro, tinham várias questões. Mas um dia, ele conversando comigo, ele me disse, o que mais doía nele era que se ele se matasse, os pais não sentiriam falta dele naquela casa. E por que não? Ele assim... Porque meu pai é a pessoa que trabalha fora de casa e quando ele chega, ele varre as calçadas, é a obrigação dele varrer as calçadas e colocar o lixo. A minha mãe também trabalha fora, mas a minha mãe é a pessoa que cozinha. A minha irmã mais nova é a pessoa que lava a louça e coloca a mesa. Mas eu nunca sobra nada, ou eu nunca tenho nada para fazer. Ou seja, vou colocar ele para varrer, passar pano, limpar o banheiro. E aí ele até comentou, se um dia quando a minha irmã se atrasa, para colocar a mesa na hora do jantar, a minha mãe fica enlouquecida atrás dela. Ou seja, se acontecer alguma coisa com ela ali, a minha mãe sabe que ela não está em casa e vai atrás dela. Agora, eu posso ficar dias, porque eu não tenho função.
Então, colocar um filho, exatamente, para ter uma função, eles vão reclamar. Claro que vão, nós reclamamos também. Não tem nenhum de nós aqui nessa mesa que a mãe falou, vai lavar uma louça, ai, que delícia. Claro que não. Mas isso também constrói caráter. Então, amor, pertença, caráter, sentido, propósito. Então, estas pequenas coisas fazem a diferença, por mais que reclame. E claro que os pais hoje não colocam, às vezes, os filhos, não por serem negligentes, ou dizer, azar, meu filho vai ser rico e vai ter uma secretária. Não, às vezes é para poupar, porque vai estudar, né? Não, deixa isso, não, coitado, estudou, fez vestibular, tudo bem, tem os momentos para isso. Mas isso não pode ser uma rotina na vida, né? O filho e a filha precisam entender que a rotina da vida é aquela equipe chamada família, fazer a manutenção daquela casa chamada lar. Interessante, o Tato falou, eu lembrei... Olha, parece que eu vi a minha mãe aqui na minha frente, eu já estava na faculdade, eu ia morar sozinho, eu morar numa república. Aí ela falou assim, vem cá que eu vou te ensinar a cozinhar, a lavar e a passar. Eu falei, mas pra quê? Pra você nunca depender de ninguém na sua vida. Você não vai ser escravo de ninguém. Você vai poder fazer o que você quiser e você não vai ficar dependendo de ninguém. Ela me ensinou a fazer arroz, fazer feijão, a lavar roupa, que inclusive não funcionou muito, porque mas passar roupa eu passo magnificamente bem, assim, e eu lembrei assim, veio aquele gatilho na hora, assim, ela falou, você não vai depender de ninguém mais. E realmente foi muito tesouro, proveitoso, viu? Raika, você falou isso, eu achei, e me veio um gancho, assim, que numa parte que está na palavra de Deus, que fala assim, que as crianças constroem sua autoimagem baseada no que os pais pensam dela, né? Então, acho que o teu relato foi assim, realmente como esse versículo, né? Mas frente a isso, então, se as crianças realmente constroem sua autoimagem baseada no que os pais pensam delas, e o que você contou para nós, a gente viu que faz total sentido. Que dicas que tu daria para esses pais que estão nos ouvindo agora? Fala assim, puxa vida, isso acontece em casa, né? Isso está acontecendo na minha casa e como é que eu posso melhorar? Vamos partir para um... Nós estamos já chegando no momento mais final do nosso bate-papo, para um momento assim, partir para um momento assim, e aí, o que fazer? Nós temos um diagnóstico, né? E agora? Como é que eu faço? Para inserir essas atividades na vida de um filho hoje. E não só nisso, não só nas atividades, mas assim... A questão dessa autoimagem, né? As crianças constroem a autoimagem baseada no que os pais pensam delas. Como é que o pai pode... ajudar a construir uma autoimagem? Como é que o pai pode agir? Pai, a mãe, claro, a mãe, pra mãe isso é importante também, para que a gente construa uma autoimagem positiva. Antes da Raika responder, eu só quero fazer aqui uma ponderação, tá? E eu acho que eles vão até, de certa forma, concordar comigo. Quando eu falo de ofícios, ensinar ofício, a necessidade de ensinar e entendendo que isso no futuro vai ajudar a construir caráter, né? E um bom caráter, tá, gente? Mas o fato é que nós não estamos falando aqui em exploração de trabalho infantil, tá? Sim. Que fique bem claro que não é alusão a isso que nós estamos fazendo. Nós estamos falando da necessidade de você delegar funções dentro de uma rotina familiar em que as crianças podem ser inseridas, elas podem se sentir pertensas em relação àquela atividade que foi delegada a ela, que é uma necessidade, né? E que isso é uma alternativa ou, na realidade, uma boa medida a se tomar já cedo com as crianças, para que, de fato, a gente tenha os benefícios colhidos lá na frente, né? Independentemente da fase, se ela vai ser adolescência ou fase adulta, né? Como eu falei, meu casamento agradece a partir de uma atitude que minha mãe teve, assim como, né? Você também tá dizendo aqui da tua gratidão. Mas eu só quero pontuar isso, tá, gente? Que nós não estamos em nenhum momento falando aqui, ou não quero que você misture as estações, né? Nós estamos falando aqui de exploração infantil, não, tá? Muito pelo contrário, é de inserir as crianças dentro de um contexto de rotina familiar. Né? E a família faz parte, onde todos família, né? O pertencimento ela isso. Não é... Para que a engrenagem... Não é um hóspede, né? Para que a engrenagem rode, todos têm que estar... E uma fala particular, tá, gente? Essa fala aqui não é minha, não. Essa fala é do Diego, tá? Eu falei pra você que tem memória boa, né? Mas esse foi um alerta. O Juliano fala como é que é a memória da Tati, Juliano? Você tem uma memória irritante. Ele lembra de coisas, de lugares que eu não lembro nem de eu ter ido. Legal, é isso aí. Até porque pra gente entender o que não é uma exploração, é porque todo mundo tem uma função dentro de casa. Isso. Né? Todos vão ter uma função, não só a criança, né?
e em relação a construir a autoimagem. Então, claro que às vezes nós queremos fazer o melhor pelos nossos filhos. Então, falar, nossa, como você é ótimo nisso, como você fez bem aquilo. Mas nós sabemos que não são só de elogios e palavras positivas que se constrói um filho. Né? Até porque se nós fizéssemos isso todo o tempo, até mesmo quando eles errassem, nós ficássemos buscando ali, de alguma forma, só trazer o positivo, ele não teria a frustração, né, a tristeza, a decepção, e também isso não ajudaria ele a se desenvolver enquanto pessoa. Mas, e eu sempre gosto até de dizer que muitas vezes nós temos a tendência de falar, filho, você é tão inteligente, né? É lindo esse elogio. Mas se nós pudéssemos substituir por filho, você é tão esforçado. Olha, Sim, né? Porque sensacional. o inteligente, se ele chegou no nível da inteligência, ele não tem mais para onde, né, subir, aonde galgar. Então, se eu cheguei aqui, eu sou inteligente, todos dessa mesa me acham inteligente, eu vou fechar minha boca, não vou mais fazer nenhum esforço e vou ficar com esse título. Até para não correr o risco de errar, né? De perder o título de inteligente. Eu errei, eu não sou mais o inteligente. Isso. Então já tenho esse título, fica na segurança. Né? Exato, não me esforço. Agora o esforçado não, ele não tem limite. Né? Quando você diz, uau, não acredito que você conseguiu isso, como você é esforçado, já vem aquilo, uau, e você não imagina o que mais eu vou conseguir. Ai, que dica de ouro, hein? sensacional, sensacional. Olha, anotem isso aí, hein? Não percam a chance. Legal, então para construir isso, claro, ter o cuidado no falar, porque nem sempre os nossos filhos acertam. Então eu lembro quando a minha filha era pequena e trazia um monte de rabisco e dizia, mãe, adivinha o que é? Eu falava, Senhor, me dá visão. Eu falava, nossa, eu não tô entendendo aqui, filha, é uma coisa maravilhosa. E ela dizia, vou te dizer, essa é você. Aí eu dizia, então é a nossa família? Ela, isso! Então, claro, a gente precisa, né? E aí, algumas vezes, depois de maiorzinha, mãe, o que você achou disso? Mãe, tá maravilhoso isso? E às vezes você olha, não está maravilhoso. Olha, filha, está muito bom. O que você quer com isso? Né? Você quer atingir, sim. Então talvez ajuste aqui ou ali. Mas claro que a gente está falando o quê? De pais de verdade. Né? Pais reais que às vezes estão cansados, estão chateados, bravos com todas as adversidades da vida e às vezes lançam uma palavra. Não me irrita, me deixa em paz. Eu posso ter um minuto de paz. É paz da vida como ela é, né? Exatamente. E acontece, nós não vamos ser hipócritas aqui de pensar, puxa, eu nunca falei. Claro que a gente fala. E às vezes fala sem pensar. Entendi. E aí aquele filho fica lá, cabisbaixo, chateado, e aí passou o teu momento, e aí de repente você tá lá, filho, filha, vem cá com a mãe. Ai, não tô afim, mãe, não, desculpa, não quero. A gente não entende o porquê. Exato. Então, legal, de novo, vamos voltar lá. Filho, aconteceu alguma coisa? Geralmente é o quê? Não. Né? Aí você vai, puxa, não dá pra gente ter essa memória maravilhosa do tato, mas a gente vai ter que fazer um esforço, gente. Será que fui eu que pisei na bola? Puxa, eu tava meio agressivo naquele momento. Ou o pai, puxa, eu tava meio rude, meio ríspido. Filho, filha, não sei o que te chateou, tá? Mas se fui eu, me perdoa, tá? Eu não tava no momento legal, isso explica, mas não justifica. Então, para que eu te pedir perdão? Essa questão, essa humildade de pedir perdão da parte do pai é algo assim que edifica uma criança. Né? Edifica uma criança. Porque ela vai aprender que ela também vai fazer isso. Exato. Né? E eu vou te contar um segredo, não impacta só a criança. Né? Quantos de nós hoje, se a gente puxar na memória ali uma coisa que o nosso pai fez pra gente que chateou, gente, porque ninguém é perfeito e tem. Sim. E aí se hoje você for lá na casa do teu pai adulto e o pai falar, filho, vem cá, então o pai tava lembrando aqui tal, puxa, eu quero te pedir perdão por aquilo, gente, a gente vai chorar, se derramar e dizer, pai, obrigada, restaurou mais uma parte da minha vida, né? Então, errou, pisou na bola, sim, se arrepender, isso não é fraqueza, pelo contrário, né, significa isso força. É hombridade, é o que a gente sempre fala aqui, hombridade, o cara ser macho mesmo, é porreta, né? Exatamente, reconhecer e pedir perdão não é pra qualquer um. E veja o quanto de coragem que precisa para você ser falar humilde, né, e se arrepender. Ouvindo, né, vocês falando aqui, eu pensei no seguinte, que eu imagino que talvez esteja nos ouvindo um homem adulto, que, na verdade, ele não teve essa reparação e, às vezes, ele não tem mais esse pai vivo para fazer essa reparação verbal, né, de dizer para ele assim, olha, eu me arrependo, né, do que eu fiz. O que acontece com esse homem? Ele não tem como reparar isso. Então, uma coisa que eu acho bem interessante que é aquilo que está escrito na palavra e que algumas pessoas, às vezes, têm uma interpretação equivocada disso. A palavra, ela nos diz o seguinte, tanto em Provérbios quanto no livro de Tiago, que a gente tem que cuidar com a palavra, porque ela é viva e ela é eficaz.
Mas nós temos que entender que uma palavra dita no passado, ela não sela o destino final de uma pessoa. Ela só empurra, às vezes, para um caminho torto. Mas, no meio desse caminho, nós podemos conhecer pessoas, conselheiros, pastores, psicólogos, pessoas que nos ajudem a ressignificar aquilo que nos foi dito lá atrás. Nós também podemos vir a conhecer Cristo, que nos salva e nos liberta de toda e qualquer palavra de maldição que tenha sido lançada em nossa vida. Então, uma palavra que nos foi dita lá atrás não vai nos aprisionar. A gente tem essa opção durante a trajetória da nossa vida de a gente se libertar disso. Então, eu acho muito interessante que, caso esse homem, né, esteja nos ouvindo, e que ele saiba que existe a possibilidade de ressignificar. Existe a possibilidade dele se curar disso. Sempre. Eu vou lançar um desafio. Infelizmente, nós estamos chegando no nosso final aqui. É rápido demais. É rápido. E antes de qualquer coisa, muito obrigado. Que tempo maravilhoso, né? E E para os nossos telespectadores, Vocês não sei se ainda existe isso. Aguarde que vai ter a continuação. Mas assim, qual que é o desafio? Eu vou falar uma frase que eu costumo dizer, e eu não sei se ela é correta. E vocês vão me dizer, se estiver correta, vocês vão me dizer três características do porquê essa frase faz sentido. O pai, ele ensina o filho a ser homem e ensina a filha a ser mulher. Isso está correto? Sim, está correto. Está correto. E se está correto, então, para os nossos amigos lá de casa, 3 dicas rápidas, assim, eficazes, ou na tentativa de ser eficaz, para que isso seja concretizado na vida. Por exemplo, eu sou um pai, tenho um filho e uma filha. O que eu posso fazer para o meu filho ser um homem bacana, correto, e a minha filha ser uma mulher bacana e correta? Eu acho que a primeira palavra que me veio à mente foi ele ser um modelo. Então, sabe, às vezes a gente pode pensar em diversas coisas mágicas, né, de efeitos grandiosos, mas basta ele ter palavra. Então, se ele é uma pessoa que ele faz aquilo que ele diz que ele é capaz de fazer, então, ou seja, se ele se diz um homem cristão que crê em Jesus Cristo, que ele apresente isso no comportamento dele. Se ele diz para o filho dele que ele deve ser honesto, íntegro e que ele deve agir com hombridade, que ele mostre isso no comportamento dele. Se ele fala para o filho dele assim, respeite as mulheres, que ele seja o primeiro homem a mostrar para esse filho como é respeitar uma mulher que é a mãe dele, que é a irmã desse menino. Para mim, as 3 palavras que vieram foi amor, honra e respeito. Né? Então, porque eu falei em partes, para a gente não colocar só a culpa no homem, né, de ser o responsável por isso, né? Mas sim, amar esses filhos, respeitar esesses filhos e principalmente honrar esses filhos. Você vê como a palavra amor veio várias vezes. Amor. E em todos os nossos podcasts, todas as vezes que nós nos reunimos para conversar, essa palavra vem em primeiro lugar. Realmente, isso por quê? Porque ele nos amou primeiro, né? Exato. Então tá explicado. Não tem como não difundir entre nós, né? Tato, suas considerações finais. Diego e Raika, falei no making off lá, falei nos bastidores, né? Se é que podemos chamar de bastidores aqui, o pré-podcast, né? O pré-encontro, mas prazerzaço receber vocês, tá? De fato, eu sou muito privilegiado pela memória, tá? E é a memória que me levou até vocês e convidá-los com todo prazer, né? Nos levou até vocês, né? Então, assim, muito bom ouvi-los, né? Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Não tem outra saída, né? Melhor aqui para demonstrar minha gratidão. E falar muito obrigado mesmo. Né? Diego, Raika, olha, realmente a gente imaginava que seria bom, mas foi muito melhor, né? Tá. E eu imagino você que está em casa, o quanto não deve estar aí querendo saber um pouquinho mais.
Eles depois vão deixar o endereço, o telefone deles aqui, vocês vão poder ter um contato, né? Eles trabalham... Vai estar aparecendo, Juliano. Isso, Vai estar vai estar aparecendo. Então, assim, eles são ali. Profissionais que podem ajudar a família de vocês, né? A ter um final diferente, né? Até como o Diego falou, as palavras ditas a umas crianças determinam o seu destino, mas esse destino a gente pode mudar. Isso é o mais importante, né? É saber que assim, que muitas vezes eu não comecei certo como pai, muitas vezes eu não comecei certo como filho, mas tem jeito, né? Então, a partir do momento que nós entendemos que existe algo além de nós, que existe alguém que se doou por nós, né? Que morreu por nós, é possível a gente mudar esse destino, mudar esse caminho. E aí tá, vamos dizer assim, por isso que a gente diz que a conversão, né? Você muda o trajeto. Eu fiz uma conversão, mudei o caminho e posso conhecer coisas maravilhosas, um admirável mundo novo que nos espera. Então, você que está aí, você pode também, né? Você que nos segue, você que nos conhece um pouquinho, saiba que aqui nós temos 2 pessoas maravilhosas falando conosco, que professam da mesma fé que nós e que estão à disposição, né? Que são profissionais que podem melhorar a tua casa, tua família. Segue, não perca a chance. Mas o mais importante, Fernandinho, tá contigo. Bom, muito obrigado por você ter nos acompanhado aí nesse bate-papo. Aguarde o próximo. Nos siga nas redes sociais, né, no YouTube, nosso canal, Arrumando a Casa Podcast. Compartilhe, indique para um amigo, para um primo, para o seu pai, para o seu irmão, né? Às vezes para um filho. E as esposas, as mulheres que nos assistem, porque nós temos um público feminino também relevante, encaminhe para o seu esposo, para o seu filho, para o seu pai, para o seu irmão, enfim, faça circular esse vídeo, porque coisa boa tem que ser compartilhada, tem que ser dividida, né, para que ela multiplique amor, né? Sempre a gente fala de amor, então, por favor, compartilhe para que isso chegue a alguém, às vezes a pessoa está precisando muito ouvir isso. Muito obrigado. E nos aguardem no próximo episódio. Fernandinho, antes de você terminar, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Em breve vocês terão um livro do Arrumando a Casa, hein? Verdade. Primeira mão, hein? Primeira mão, ó. Primeira Notícia mão. Quentíssima, quentíssima. Vocês vão adorar. Vai ser um manual prático. O objetivo não é que seja nada pesado, mas assim... Fácil leitura. Fácil leitura, assim, que você... Assim, é uma sentada. Você vai pegar, sentar, vai ler aquilo ali, vai indicar outras pessoas, porque você vai ver que vai fazer a diferença, vai ser muito legal. Muito obrigado, Marcão. Um beijo pra você, meu querido. Marcão, ó, amamos você. Até a próxima. Tchau.